Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na hora do dia. Eu gostaria de ver aqui com o plenário se há possibilidade, se não há objeção, da gente votar o segundo projeto, aqui até mesmo em consideração à família do senhor Silvio Antônio Molo, que está aqui desde manhã esperando por essa votação no projeto, e a gente gostaria de inverter. E aí eu pergunto aos nobres vereadores se não há objeção. Quero aqui pedir desculpa, infelizmente o projeto do prefeito está com prazo final, a gente não consegue inverter a pauta. Temos que votar o primeiro projeto do prefeito e depois votar o de vocês, tá bom? A gente pede desculpa, porque a gente sabe que desde manhã vocês estão aí esperando, mas infelizmente não temos condições de inverter o projeto, tá bom? Então a gente vai votar primeiro do prefeito, em seguida a gente vota o segundo projeto. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLE número 025/2021, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: dispõe sobre licenciamento ambiental municipal, institui a taxa de análise e valores de multa aos procedimentos de licenciamento. Observação: regime de urgência, prazo vencido. Então, nós temos que estar votando nesse momento. Apresentação do projeto. Eu quero aqui estar lendo a mensagem, porque o projeto de lei é bastante longo, tá? Então, em vez de eu ficar lendo, eu já vou passar para a mensagem e dar andamento. Mensagem. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre o licenciamento ambiental municipal, institui a taxa de análise e valores de multa aos procedimentos de licenciamento. O projeto de lei tem por objetivo implementar a taxa de análise e valores de multa aos procedimentos de licenciamento ambiental regulamentados pela Lei número 6.274, de 29 de maio de 2019. A Lei número 6.274, de 29 de maio de 2019, institui o licenciamento ambiental de empreendimento e atividade de impacto local no âmbito do município de Jacareí, deixando a cargo da lei específica a implementação da taxa de licenciamento ambiental e as penalidades pela inflação da lei. Ressalte-se que o licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental disposto na Lei Federal número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente e institui o SISNA-MA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Além disso, a Lei Complementar Federal número 140, de 8 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as competências da União, Estados e municípios em matéria ambiental, atribui à esfera municipal o licenciamento ambiental das atividades de impacto local. Com a instituição da taxa de licenciamento ambiental, a administração pública poderá dar celeridade e transparência para o processo de concessão de licença, delimitando o enquadramento das atividades de acordo com os níveis de impacto. É importante esclarecer que os recursos oriundos das taxas serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, que serão utilizados no desenvolvimento da implantação e manutenção das ações, programas e projetos ambientais do município de Jacareí. Ademais, que o projeto de lei possa surtir efeitos no ano de 2022,
deve respeitar os princípios da anterioridade tributária, pois, segundo os princípios, é vedado a cobrança de tributos nos mesmos exercícios financeiros em que haja sido publicada a lei em que o instituiu ou aumentou. O princípio exige que a lei que cria ou aumenta o tributo só venha a incidir sobre os fatos ocorridos no exercício subsequentivo ao que sua entrada em vigor. Regra contemplada no disposto da linha B, inciso 3º, artigo 150 da Constituição Federal. O cálculo do preço da taxa de licenciamento ambiental teve como base o cálculo utilizado pela CETESB, com as devidas adequações para ampliação no município, que pode ser demonstrado de forma comparativa no quadro anexo. Dessa forma, a proposta tem por finalidade implantar a taxa de licenciamento ambiental, atendendo aos ditames constitucionais e legais impostos tanto pelos entes federal e estadual, exercendo o poder de polícia para que a garanta de um meio ambiente sustentável e equilibrado. Destaca-se que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer formas, além de preservar as florestas, fauna e flora, conforme estabelece o artigo 23, inciso 6º inciso 6º e 7º da Constituição Federal de 1988, constituindo um direito difuso ser protegido por todos os entes. Por fim, ressalte-se que o projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º do artigo 61 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina prefeito Isaías José de Santana. Bom, eu quero aqui dizer que nós estamos apresentando esse projeto de lei do prefeito, que visa justamente a criação desse serviço de licenciamento ambiental de baixo impacto. É importante destacar que esse serviço hoje é realizado pela CETESB. Agora, o município tem esse interesse justamente para facilitar e também para acelerar um pouquinho mais esse processo de licenciamento, que muitas vezes é demorado. Já visto que o licenciamento que a CETESB faz, ela atende toda a região. Por essa razão, mesmo sendo de baixo, médio e alto impacto, todos acabam se misturando e, com isso, o prazo que é feito seja bastante longo e, com isso, muitas vezes, uma simples limpeza de uma vala ou de um córrego é demorado, porque existem vários pedidos de licenciamento. Agora, esse projeto de lei, ela está justamente fazendo que facilite um pouquinho a situação, tanto da iniciativa privada, como também para o poder público municipal. Então, eu peço aqui aos nobres pares que votem favoravelmente a esse projeto de lei, para que possamos realmente dar sequência a essa questão do licenciamento ambiental facilitado em nossa cidade. Conto com os nobres pares aí. Muito obrigado. O projeto está em discussão.
Bom dia novamente a todos. Quero aqui cumprimentar e pedir desculpas aos familiares, porque não podemos descumprir as normativas aqui da casa. E esse é um projeto muito importante, que diz respeito ao meio ambiente. Por isso, eu, como defensor do meio ambiente, é uma das minhas bandeiras, tenho leis aprovadas aqui no município, como aquela que a cada 3 veículos zeros vendidos, doa-se uma muda para compensar o passivo ambiental. Não podia deixar de falar nesse momento em que o prefeito hoje traz a essa casa, se fazendo justiça, um projeto de suma importância que desde o início da década de 80 já se discutiu o assunto. E depois, mais precisamente em 2011, nós tivemos aí um detalhamento sobre as competências. E vocês ouviram, muitas pessoas que estão nos acompanhando em casa, a gente discutiu alguns assuntos aqui falando sobre competência, de quem era a competência, do Estado, da União ou dos municípios. Isso é constitucional, nós temos que obedecer e temos que seguir a hierarquia das leis. O prefeito, neste caso em especial, ele segue um princípio, ele segue o poder-dever de agir. Ele tem por obrigação que delimitar a competência aqui no município para nos trazer maior segurança jurídica e dar maior transparência para o cidadão. Falando sobre o licenciamento, sobre a taxa e sobre as multas, fica aqui uma consideração, vereador Edgar Sasaki, que eu vi na justificativa que as taxas, os valores recolhidos, né? E aqui eu quero só fazer um parênteses, que a taxa, ela é um tributo, né? Mas ela é contraprestacional. O que significa? Que existe um empenho por parte do poder público, há um serviço demandado, e esse serviço tem que ser reposto, tem que ser pago em pecúnia, em dinheiro. Então isso é algo justo de ser feito, né? Mas eu não vi a respeito das multas sendo revertidas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, está importante esclarecer que os recursos oriundos das taxas serão destinados ao fundo, e eu confesso que depois, com mais cautela, quero olhar no texto legal. Se não tiver, eu espero que, com coerência, isso seja feito no dia a dia. Mas quero finalizar aqui esse momento de discussão desse projeto tão importante, dizendo que, na hora que nós recebemos um empreendimento, o empresário, quando vem aqui oferir lucro na nossa cidade, nós temos a obrigação de avaliar vários aspectos. O impacto econômico financeiro que existe sobre esse empreendimento, avaliar o impacto de vizinhança e o impacto ambiental. Então, aqui faço um recorte a respeito do impacto ambiental. Acho que a gente teve um lapso temporal para poder decidir essa questão, mas fico muito feliz de estar votando favoravelmente a esse projeto, que vem fazer justiça e preservar o nosso meio ambiente. Como eu conversei com algumas crianças do 5º ano de uma escola aqui da cidade, a cidade de Jacareí tem 494 quilômetros quadrados, 464 quilômetros quadrados de extensão. Somente 92 quilômetros quadrados são urbanizados. Então, nós temos uma área muito produtiva, muito grande. A cidade de Jacareí é enorme, uma das 100 maiores cidades do país, de mais de 5.000 municípios. E se a gente não olhar com cautela, com muita parcimônia, tudo isso, nós corremos o risco de, num futuro não tão distante, termos empreendimentos que é bom para a gente gerar emprego e renda, mas com um desequilíbrio. Isso vai fazer mal para as futuras gerações. Por isso que eu sou favorável e agradeço mais uma vez a paciência aqui de todos vocês. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, os que estão aqui no plenário, os que estão em casa, os vereadores, vereadoras.
Dizer que aqui se está instituindo também uma taxa de licenciamento, né, para os empreendimentos que venham ser instalados em nossa cidade, seja de médio ou alto impacto. Eu gostaria muito que o Conselho do Meio Ambiente já estivesse funcionando com uma velocidade maior. Vocês sabem que eu tenho acompanhado e, inclusive, entrei com uma representação no Ministério Público, que foi acatada, com relação às usinas de biodigestão da nossa cidade. A empresa ambiental, ela fez um aditamento no contrato no ano de 2014, que foi aprovado aqui pela Câmara Municipal, e essas usinas até hoje não foram instaladas. E o pior, a empresa já recebeu o recurso, a empresa já vem usufruindo dos recursos que emprestou para executar esse importante projeto para a nossa cidade. Por que essas usinas são fundamentais? Porque quando chega o resíduo sólido orgânico lá no aterro, ele precisava sofrer um processo de decomposição. E se sofre um processo de decomposição, ele não é aterrado. E se não é aterrado, aumenta a vida útil do aterro sanitário, que já foi considerado nota 10 pela CETESB. E ao longo do tempo vem caindo a sua avaliação. Desse modo, nós estamos aqui hoje votando esse projeto, e eu vou votar favoravelmente, porque sempre coloco aqui nessa tribuna, né? Nós somos de partidos distintos, mas o nosso objetivo aqui não é fazer uma oposição para travar a cidade. Muito pelo contrário, os projetos que chegam a essa casa aqui e tenham por finalidade gerar progresso, gerar desenvolvimento para a nossa cidade, terá o nosso apoio. E desse mesmo modo eu vou votar favorável hoje, mas já dizer à Secretaria do Meio Ambiente que comece a operar com maior agilidade o Conselho do Meio Ambiente. Tantas e tantas regularizações paradas, tantos e tantos projetos que não foram implementados, e agora, com o Conselho do Meio Ambiente, eu esperava que ia ser um pouco mais veloz, mas o que a gente está vendo é que não tem a velocidade que desse projeto nós esperávamos. Então, eu vou votar favorável. Só complementar aqui, vereador Nani, o artigo 16, ele fala que os recursos arrecadados com relação à aplicação das penalidades será destinado ao Fundo do Meio Ambiente, é no artigo 16. Espero, então, que esses recursos sejam efetivamente... Pois não, vereador Nani? Obrigado, vereador, pela parte. Então, é justamente esse o meu questionamento, porque aqui a gente fala das taxas, né, que os recursos oriundos das taxas serão destinados. Mas quando a gente tem uma aplicação de multa decorrente de um licenciamento ou de um não licenciamento, são esses valores que eu acho justo que também sejam direcionados ao fundo. Obrigado. Sim, eu concordo com Vossa Excelência, porque se há aplicação de multa, se há aplicação de alguma exação por conta de algum crime ambiental, nada mais justo que essa multa seja revertida para que a gente possa investir no meio ambiente, né? Nós temos se preocupado pouco com relação à questão ambiental, mas é gravíssimo, né? Na medida em que os grandes países, as grandes potências internacionais, China, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, se reúnem para fazer um acordo para reduzir a emissão de carbono, vereador Sazak, é porque a situação está muito difícil. Vossa Excelência é da agricultura e sabe como o clima tem mudado nas diversas regiões desse Brasil e influenciado, inclusive, na safra, inclusive na produção de alimentos. Então, nossa cidade não pode ficar de fora disso. Nós precisamos fazer com que o meio ambiente seja efetivamente respeitado, porque, como diz a nossa Constituição, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meu voto aqui será favorável. O projeto continua em discussão. Deixa eu começar a falar primeiro, né, Hernani? Então, deixa eu falar, depois eu te dou uma parte. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, um abraço ao seu Nadir, e nos assiste pela TV Câmara através da internet da TV. Quero começar aqui relembrando, falando um pouquinho de história, e dizer que esse projeto que nós estamos votando aqui, hoje, ele é muito importante.
E ele estabelece em nossa cidade os procedimentos para que o licenciamento ambiental possa ser emitido localmente pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas antes, eu gostaria de contar um pouquinho da história, o que antecede essa lei, principalmente aos novos vereadores. Em maio de 2019, nós aprovamos a lei número 6.274, que tratava dos procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no âmbito do município de Jacareí, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Nessa lei de 2019, foram definidos diversos pontos importantes, termos técnicos, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente, etc., entre outros, para que o município pudesse dar as licenças de baixo impacto, emitir as licenças de baixo impacto ambiental no nosso município. Essa lei foi aprovada no Boletim Oficial de 31 de maio de 2019, tendo a sua vigência já válida a partir daquela data. No artigo 33, ele dizia que essa lei ela deveria ser regulamentada pelo Poder Executivo SASAC, num prazo de 30 dias, contados a partir da sua publicação. Mas esse item, gente, foi vetado. Isso quer dizer que, segundo a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, mesmo sem esse artigo, a lei ela teria que passar a valer a partir de 45 dias. Gente, desde julho de 2019, essa lei está vigente. E só agora, novembro de 2021, a lei regulamentadora chegou para essa análise e votação. São mais de 2 anos com essa lei vigente, porém sem aplicação. Aqui nós temos na casa 2 advogados. Luiz Flávio e Hernani, com certeza também podem falar com propriedade, mas dentro do direito constitucional existe aplicabilidade das normas, e esse tipo de lei que estava parada, dependendo de outra para que regulamentasse, chama de norma constitucional de eficácia limitada. Estou certo ou estou errado, nobres? E por que é limitada? Ela se tornou uma lei não auto-aplicável, que depende da complementação legislativa para que possa produzir o seu efeito. E de que adianta tudo isso? Nós utilizarmos a estrutura do Poder Executivo, a estrutura da Câmara, submeter a votação para aprovar uma lei que está parada há mais de 2 anos e não cumpre o requisito básico da eficiência. Bom, passada essa análise, a lei de 2019 e alguns pontos jurídicos, vamos ao caso concreto que recentemente passamos. Nós vivemos aí vários políticos anunciando a verba para terminar ali a estrada da Sebrae, que vai sair no meio do nada, lá na estrada do Varadouro. E vou já adiantar aqui, vi vários políticos tirando foto lá, nós vamos ter morte ali, porque a carreta vai sair no meio de uma estrada de terra, a Sebrae libera uma carreta a cada 3 minutos, não existe um dispositivo de entrada na estrada, ela vai sair no meio de uma estrada de terra, onde a gente tem um fluxo grande dos munícipes ali do Jardim Colônia, do Varadouro, que moram naquelas regiões, e é impossível fisicamente a carreta fazer curva sem ela pegar a contramão. E nós, Jacareí, ela merece ter, ela é uma das cidades mais importantes do Vale do Paraíba, e a gente não pode mais se contentar com pouco. E eu fui lá no Palácio dos Bandeirantes e tenho um compromisso do Marcos Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que serão investidos e terminada essa obra. Mas a gente precisava, já para que ela fosse feita imediatamente, colocar ela no processo licitatório, já agora em dezembro, Roninha. E nós não temos a lei que nós aprovamos em 2019, habilitada, 2 anos parado, para que o município pudesse emitir as licenças ambientais sem precisar da CETESB. 2 anos parado. Do mesmo jeito que prejudicam os investimentos no município, prejudica também quem quer investir.
Não adianta a gente botar projetos importantes aqui para dar bolsa para 50 pessoas, mas se a gente quiser transformar nossa cidade, Valmir, nós temos que gerar emprego. A gente tem que acabar com a burocracia que existe aqui, para quem quer trazer uma empresa, para quem quer investir na nossa cidade, para quem quer gerar emprego na nossa terra. Então agora espero que realmente, quero mandar um abraço para o Celso, ele sensibilizou, falei, a lei não está aprovada, ele falou, não, vamos correr com isso. Cobrou a Secretaria de Meio Ambiente, para que pudesse colocar isso daqui em prática, porque é um absurdo. Quantas empresas deixaram de investir ou estão em via de e não gerarão emprego e renda porque estão paradas nesse quesito da licença ambiental? Coisas que nós já votamos e já tinha obrigação de ter sido resolvido. Não serei contrário, pois sei da importância dessa lei, e pela sua validade, o que ela vai ajudar as empresas é até a se instalarem aqui e também o nosso próprio município aí para conseguir receber recurso, para que finalmente as licenças ambientais de baixo impacto possam ser emitidas no município. Mas deixa aqui, de verdade, a minha indignação registrada pela falta de agilidade do Poder Executivo em regulamentar a lei e também pela ausência de interesse público em não movimentar o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vamos à leitura da primeira emenda. Emenda 1. Passa a ser o caput do artigo 15º, com a seguinte redação. Artigo 15º. Ficam isentos de cobrança das taxas a que se refere este capítulo no âmbito municipal, os processos cujos titulares sejam a administração pública direta, autarquias, fundações públicas da União, estados e municípios. Justificativa. A relação do município com as concessionárias e permissionárias é comercial. As taxas que incidem sobre os serviços prestados pelos permissionários de serviços públicos são cobradas da municipalidade e, portanto, reciprocamente, a taxa de funcionamento. Emenda 2. Passa a ser o caput do artigo 21º, com a seguinte redação, mantendo-se os demais parágrafos do artigo. Artigo 21º. A Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana poderá solicitar a complementação de documentos e informações ou a revisão dos estudos ambientais, caso entenda que o material constante no processo ambiental demonstre-se insuficiente ou inconsistente, devidamente acompanhado pelo parecer técnico ambiental, ao qual deverá ser motivado e conclusivo. Justificativa. O procedimento padrão da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana na análise dos processos e a emissão dos documentos motivando suas decisões para garantir a transparência processual no âmbito do licenciamento ambiental municipal, o documento responsável pela exigência da complementação de documentos e informações ou revisões de estudos ambientais e o parecer técnico ambiental, PTA, definitivo no inciso 6º, artigo 5º da Lei Municipal 6.274/2019. Emenda 3. Passa a ser o caput do artigo 46º, com a seguinte redação. Artigo 46. Devido aos atos das decisões da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria do Município, Zeladoria Urbana, no procedimento da licenciamento ambiental, caberá recurso no prazo de 20 dias, contados a partir da data da ciência do interessado. Justificativa. O prazo de 20 dias para recurso é comumente aplicado pela CETESB. Ainda para recursos decorrentes de infrações, o prazo de 20 dias é definitivo no artigo 101 do Decreto Estadual 8.468/1976, que aprova o regulamento da Lei
997/1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Dessa forma, entendemos que o prazo correto é de 20 dias. Emenda 4. Passa a ser o artigo 54º a seguinte redação. Artigo 54º. Altera-se o caput do artigo 22 na Lei Municipal 6.274/2019, passando a ter a seguinte redação. Artigo 22. Dos atos e das decisões da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, no procedimento de licença ambiental, caberá recurso no prazo de 20 dias, contado a partir da data de ciência do interessado. Justificativo, se faz necessária alteração para que possa entrar em concordância com o artigo 46º da presente lei. Emenda 5. Fica incluído o artigo 55, com a seguinte redação. Artigo 55. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário. Justificativa, com alteração do artigo 54 pela emenda 4, se faz necessária a inclusão do artigo 55. Autoria, vereador Edgar Sasaki. A emenda número 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 1 aprovada. A emenda número 2 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 2 aprovado. Emenda número 3 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 3 aprovada. Emenda número 4 está em votação. Quem for contrário, por favor, se manifeste levantando os braços. Emenda número 4 aprovada. Emenda número 5 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 5 aprovada. Agora peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto o vereador Roninha. Favorável. Como voto a vereadora Sônia Patas Amizade. Favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Como voto o vereador Abner de Madureira. Favorável. Como voto o vereador Dude. Favorável. Como voto o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente, eu quero aqui complementar minha fala, dizer que nos artigos 37 e 38 tem sim a previsão do repasse do valor das multas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, uma lei muito bem redigida, muito bem elaborada, sou favorável. Como voto o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como voto a vereadora Maria Amélia. Favorável. Como voto o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. E como voto o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Projeto de autoria do prefeito Isaías José de Santana dispõe sobre licenciamento ambiental municipal, institui a taxa de análise e valores de multas aos procedimentos de licenciamento. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum voto contra. Próximo projeto.